Sabe uma coisa que você deveria fazer nesse ano de 2026? Ler a Bíblia. E mais, ler a Bíblia toda. Ah, Gabriele, mas eu acho que não tem importância assim, né, ler a Bíblia toda. Eu poderia ler só o livro de Mateus, o livro de Marcos, né? Êxodo, assim, não precisa muito, porque é o Antigo Testamento, né? A gente já está vivendo o Novo Testamento, pra quê? Pra que ler o Antigo Testamento? Tem necessidade, negócio difícil, né, de entender? É difícil. Até porque quando eu abro a Bíblia, né, e vou lá pro Sermão do Monte, mas eu estou com uma dúvida, eu estou querendo uma resposta de Deus, a primeira coisa que eu faço é abrir o Sermão do Monte e eu vejo a resposta que eu quero. Às vezes também eu vou vendo assim provérbios, né? Vendo provérbio, porque provérbio tem umas coisas assim interessantes pra vida, pra gente mudar, né? Nosso jeito de viver. Aí eu vou lendo alguns assim por cima. Tá ótimo. Ah, e mais, não tem necessidade de ler a Bíblia toda também, né? Porque todo dia eu vejo um versículo diário. Todo dia na minha Bíblia digital tem um versículo diário, tem um vídeo, tem a imagenzinha que eu posso compartilhar e acabou. Aí entra ano, sai ano e tu nunca leu a Bíblia toda. Eu não tô falando, você vai ler a Bíblia toda pra vir aqui esfregar na cara de alguém que você já leu a Bíblia toda. Não, gente. Não tô falando disso. O que eu estou querendo dizer a vocês é o seguinte. Quando você lê a palavra do início ao fim, principalmente livros, por exemplo, livros específicos como Jeremias do início ao fim, Provérbio do início ao fim, Novo Testamento do início ao fim. Quando você faz isso, você tem um conjunto de informações muito grande na sua cabeça. Aí você fala assim, pois é, Gabriele, é um livro muito grande para ler. As informações, não adianta nem ler todo, porque eu não vou lembrar de tudo, né? Você pode pensar assim, muita coisa, eu não vou lembrar de tudo. É verdade, você não vai lembrar de tudo, não. Vai passar um ano inteiro, você vai ter lido a Bíblia toda o ano inteiro, e você não vai lembrar de tudo. Você não vai lembrar detalhe por detalhe. Mas eu vou te dizer uma coisa. Quanto mais você lê a palavra, é melhor para a sua vida espiritual. É melhor até para a sua luta diária. Porque, veja bem, tem pessoas que falam assim, vou abrir aqui alguma passagem do Novo Testamento para ver se eu conto uma situação parecida com a minha, assim, alguma coisa assim. Tudo bem, você pode fazer isso. Nada contra. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, até porque o Espírito Santo nos lembra de algumas passagens. Ok? Mas no Antigo Testamento também tem passagens que podem ser muito parecidas com a situação que você está passando. E até mesmo se você nunca leu sequer uma carta de Paulo, porque são muitas, aí você pode pensar assim, não, deve estar falando tudo igual, tudo a mesma coisa. Não, não tá. Se você nunca leu nenhuma das cartas de Paulo, aí exatamente a dúvida que você tanto quer que seja sanada tá lá naquela carta lá de Gálatas, tá lá naquela carta lá de 1 Tessalonicenses que você não leu, tá lá naquela cartinha lá de Timóteo que você não leu, e você fica chorando, meu Deus do céu, não sei resolver isso, não sei resolver tal situação, não sei o que fazer. Tá lá na Bíblia, meu filho. Tá na carta, tá no Antigo Testamento, tá em Êxodo, tá em Mateus, tá em Lucas, tá em Salmos. Meu filho, pelo amor de Deus, já é ano novo, ainda é ano novo, é 2026. Não tem como você continuar vivendo sua vida de crente só lendo versículos isolados, soltos. Esse ano você precisa estudar a palavra, de verdade. O que vai acontecer se não estudar? Que não basta só ler aqui, ler alguns versículos aqui, todo dia para dar um renovo. Você pode ler alguns versículos soltos, sim. Mas quando você estuda a Bíblia, quando você estuda passagens, quando você estuda livro, isso te dá uma base firme para você vencer tentação, que é o que mais acontece com você e comigo também, né? Todo dia. Todo dia tem uma tentação do diabo. Gente, tá achando que a coisa é fácil? A coisa não é fácil, não. Com Cristo a gente vence as batalhas. Mas eu vou te dizer uma coisa. Sabe como foi que Jesus venceu a tentação no deserto? Os 40 dias? Como foi que ele rebateu o inimigo?
Ele rebateu de acordo com a Bíblia. Aí eu te pergunto aqui, você não lê a Bíblia direito? Você lê, às vezes, obrigado, lê versículos soltos, não se dedica a ver contexto histórico, não se dedica a ler contexto cultural, não se dedica a pesquisar as palavras em hebraico, em grego, não se dedica a buscar direção de Deus, discernimento, entendimento, não busca nada. Aí eu te pergunto, como que tu vence a tentação assim? Como é que vence as lutas? Gente, a tentação que a gente passa também acontece assim, na mente assim. Como é que você vence as coisas que acontecem na tua mente? É com a Bíblia, meu filho. O diabo, ele fez exatamente assim com Jesus. Transforma essa pedra em pão. Aí Jesus disse. Deuteronômio. Ele usou Deuteronômio e falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo viu que Jesus usou um versículo da palavra, da Bíblia. Sabe o que o diabo fez? Sabe o que ele fez? Ele usou um versículo da Bíblia também, para rebater. Entendeu? Aí você fica aí, brincando, né? Brincando de ler a Bíblia, brincando às vezes de ser crente, sendo que o inimigo sabe tudo da palavra. O inimigo sabe todos os versículos, ele sabe até como usar contra você. Ele sabe como deturpar um versículo e transformar em heresia. Ele sabe disso. E tu tá aí dando bobeira, meu filho. Pelo amor de Deus. Eu vou até ler aqui Mateus, para você ver. Mateus capítulo 4, versículo 6. Então disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as escrituras sagradas também dizem: não põe à prova o Senhor seu Deus. O que o diabo fez aqui? Ele pegou a palavra, pegou ainda Salmo 91. Salmo 91, que muita gente recita, muita gente fala, e usou contra Jesus, que é santo, que é perfeito, não tinha pecado, não tem pecado. Gente, se o diabo fez isso aqui com Cristo, imagina com tu. Porque pra gente vencer a tentação, gente, tem muitos outros aspectos, tá? Mas a leitura da palavra é praticamente essencial. Que você dá pra ver que claramente o diabo pegou um versículo, pegou de Salmo 91, deturpou para fazer Jesus se jogar de lá de cima. E mais, no versículo 8 diz assim: depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás, as escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Sabe aquele versículo que fala assim, se não estou enganado, acho que é Tiago, que diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aí eu te pergunto, como que você vai resistir ao diabo se você não tem conhecimento da palavra? Porque se ele tentou Jesus, que é o Filho de Deus, né? Por que ele não vai tentar em você? Vou dar um exemplo aqui, um exemplo. Claro, vamos imaginar que você está fazendo uma obra na igreja, né? Você está aumentando alguma coisa no seu ministério, e aí tá começando uma perseguição de amigo, de parente, de vizinho, todo mundo. E aí o diabo fica colocando coisa na tua cabeça para você parar. Mas aí, quando você vai orar lá no secreto, você vai pedir direção a Deus. Sabe o que o Espírito Santo te lembra? De Neemias. Neemias, ele foi reconstruir as muralhas de Jerusalém. Ele sofreu muita oposição no seu trabalho, mas ele não deixou de realizar a obra que Deus tinha para ele. Ele orava e ele confiava em Deus. No final de tudo, as muralhas foram reconstruídas para a glória de Deus. Aí você pensa, sim, o que isso tudo tem a ver com o que você está falando? Simples. O Espírito Santo não te lembra apenas de situações que você passou, de pregações que você viu na internet, na sua igreja, mas ele também te lembra de momentos em que você estava lendo a Bíblia e você se deparou com aquilo. Eu já passei por situações em que eu tive que tomar uma decisão muito rápida e eu fiquei assim, me deu um tempo para pensar. Eu pedi um tempo para pensar e Deus falou comigo, o Espírito Santo me lembrou de uma passagem que era a resposta para o que eu estava precisando naquela hora H. Naquela hora H.
Então, você ter conhecimento da palavra, gente, é importante. O Espírito Santo vai te lembrando de situações, de informações para você continuar a sua caminhada com Cristo com base na palavra. Com base na palavra de Deus, seja por pregação, seja por aprendizados que você teve durante a sua vida, seja por leitura da Bíblia. Então, quanto mais você lê a Bíblia, mais firme a sua fé fica. A palavra diz, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim que a palavra ela é útil para ensinar a verdade, ela é útil para a repreensão. E você já viu também que às vezes o Espírito Santo nos repreende de alguma forma, com base na palavra também? Você percebe isso? Você está percebendo como que a leitura da Bíblia é importante? Não está percebendo, não? Vamos ler aqui 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Pois toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Em outras traduções, diz que é boas obras. Quando você lê a palavra, você começa a ficar preparado para realizar as boas obras. Ou seja, quanto mais você lê a palavra, mais você está pronto para o seu chamado, mais você está pronto para o seu ministério, mais você está pronto para realizar boas ações, boas obras. Então a leitura da palavra, a leitura da Bíblia, não dessa forma deliberada que muita gente faz, ela é essencial. É necessário estudar a Bíblia, porque a Bíblia ela não é um livro comum que você pega, você lê ali, às vezes tem 15 dias, assim, até um dia, né, dependendo se for um livro muito bom, se a pessoa estiver muito obcecada, né, ela lê em um dia. Mas tem outros livros, como a Bíblia, como livros acadêmicos, em que você precisa parar tudo. Não tem como, gente, você ler a Bíblia sem ter parado tudo que você está fazendo para ler a Bíblia. Orar, você às vezes até ora, né, lavando louça, arrumando o almoço, fazendo alguma coisa. Mas quando você vai ler a Bíblia, você tem que parar tudo que você está fazendo. Por isso que é difícil para você, eu entendo que é difícil, mas você tem que ler a Bíblia. Porque não dá, nesse início de ano, 2006, você querer alcançar um novo patamar com Deus sem ler a palavra, assim não dá. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte e compartilha para pessoas que também estão precisando. Espero que esse conteúdo tenha te edificado. Um beijo para você, Deus te abençoe e tchau, tchau.